Glória a Deus. Deixa o povo sentar. Vai ser rapidinho. Esse culto é bem mais rápido. Isso. Pegue a sua Bíblia aí. João capítulo 5, verso de número 17. João 5, 17. Coloque para mim, por favor, na tela. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 5, verso de número 17. Isso. É João 5. Aí é João 1. Isso. Por isso que a Bíblia de papel é bom, tá vendo? Porque provavelmente você já achou. Amém? Isso. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho. Meu Pai trabalha até e eu trabalho. Meu Pai trabalha até e eu trabalho. E eu trabalho. E eu trabalho. Glória a Deus. Isso, o povo precisa trabalhar. Certo? Bom, inúmeras vezes quando você vai olhar Deus chamando pessoas, dificilmente você vai ver Deus chamando alguém que está à toa. Me parece que na ótica de Deus, quer que algo seja feito, peça a alguém que está ocupado. Porque se alguém está desocupado, alguma coisa tem. Ele pretende chamar Moisés para libertar o povo. E Moisés está trabalhando quando tem a visão da sarça. Ele pretende chamar Gideão, ou um libertador, para libertar o povo dos midianitas. E ele pega um cara que está malhando o trigo no lagar. Ele quer um rei para Israel. E tanto Saul está procurando, né, os animais de seu pai, quanto Davi está trabalhando. Aliás, quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o rei, o único filho de Jessé que está trabalhando é Davi. E Deus disse: ó, ninguém come nada antes do trabalhador chegar. Mas hoje eu quero falar de Eliseu. Um indivíduo que foi chamado, é verdade, para substituir nada menos, não vou dizer substituir, mas para dar sequência ao trabalho, né, ao ministério de Elias. E ele também estava trabalhando. E hoje eu quero te mostrar que a vida, inevitavelmente, ela vai requerer de você esforços, posicionamentos, ações, que vão gerar para você resultados. Muitas vezes, as pessoas ficam buscando resolver alguns problemas, mas não vão na fonte do problema. Então acabam vivendo apenas paliativos e muitas vezes vivenciando ciclos. A vida de algumas pessoas parece um looping. Ou seja, hoje ela está bem e ela vai indo bem, mas de repente ela volta novamente numa crise, num afastamento, ela volta num problema. São casamentos vivendo isso o tempo inteiro, nunca conseguem uma constância. E eu quero mostrar hoje, na trajetória do profeta Eliseu, como as coisas aconteceram e pegar alguns exemplos para aplicarmos no nosso cotidiano. Deixa eu te explicar. Quando nós queremos que alguns princípios bíblicos eles se cumpram na nossa vida, o mundo espiritual, apesar da palavra ser poderosa, e nós aprendemos isso e muito, que há poder na nossa palavra, o mundo espiritual, ele não respeita simplesmente o que nós falamos. O mundo espiritual respeita o que nós fazemos. Eu não sei se você lembra quando alguns tentam expulsar um demônio utilizando a metodologia do apóstolo Paulo. Eles ficaram olhando como Paulo expulsava um demônio, e quando um demônio apareceu, eles usaram o mesmo método de Paulo. E o demônio disse para eles: Paulo, eu sei quem é. Aquele que Paulo diz, eu também sei. Mas e vocês? Quem vocês são? Então é muito importante você e eu entendermos que a nossa vida está aguardando decisões, posicionamentos, posturas, que podem nos levar para um lugar. Como eu sempre digo, futuro para nós não é um tempo, futuro para nós é um lugar. E para que lugar eu estou indo?
basta eu olhar o que eu estou fazendo, como é que eu estou me posicionando. Quando nós vamos olhar para Eliseu, eu vou pegar desde o momento que ele aparece, vai ser rapidinho, 5 tópicos, bem rapidinho, para que você entenda. Eu só preciso que coloque aqui, nós estamos com algum problema aqui? Não. Não? Então vamos lá, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, verso de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele, põe o 20. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, então eu te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Por que te tenho eu feito? Vamos lá. Deixou esse os bois. Isso aí. Voltou, pois, atrás dele, tomou as juntas de bois, os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, deu ao povo, comeram, então se levantou, seguiu Elias e o servia. Preste atenção. Esse é o momento que o nome de Eliseu aparece na Bíblia, pela primeira vez. O momento em que Elias entra no campo que Eliseu está trabalhando, e Eliseu vai receber, o chamado ministerial. Mas preste atenção, quando ele recebe o chamado, ele tem o que Deus deu para todo mundo: livre-arbítrio. É importante nós entendermos isso. Eu expliquei isso num videozinho meu do Instagram, deixa eu só pincelar um pouquinho nisso. Cuidado para não, na hora do evangelismo ou na hora do confronto, não ensinar pessoas de forma errada. Todas as vezes que você disser que Deus proibiu alguma coisa de ser feita, entenda, se Deus proibiu, Ele é o soberano. Se Deus diz que o homem não pode fazer, o homem não faz, mesmo que tente. Porque Deus é soberano. Uma coisa é o que Deus diz que não pode, outra coisa é o que Deus diz que não deve ser feito. Cuidado para não misturar isso. Deus diz: o homem não vive para sempre. Tenta. O homem é obrigado a envelhecer. Ele pode acessar métodos, ele pode acessar produtos que inibam, que diminuam o envelhecimento, mas ele não pode anulá-lo. Deus disse: o homem não vive sem oxigênio. Tenta. Deus disse: o homem não vive embaixo da água, o homem não voa. Ele pode construir equipamentos para voar, mas tudo aquilo que Deus disser que o homem não faz, o homem não faz. Qual é o problema? É o livre-arbítrio. É aquilo que Deus diz que o homem não deve. O homem pode matar, sim ou não? Sim ou não? Claro que pode, porque se ele não pudesse, ele não matava. Ele pode roubar? Ele pode fazer o que quiser com o corpo dele? Claro que pode. Ele não deve. Esse é o grande problema. Nós precisamos entender que o que Eliseu vai receber no campo que ele trabalha é o que eu recebi um dia, aliás, o que eu recebo todos os dias: o direito de decisão. Elias passa no campo onde Eliseu está trabalhando e convida Eliseu a deixar tudo aquilo e seguir-te. Nesse momento Eliseu tem o direito, porque presta atenção, decisão é sua. Deus não decide por você, seus pais não decidem por você, seu cônjuge não decide por você, o pastor não decide. A decisão, ela é sua. Você precisa entender isso. Tudo começa com decisão. A história de Eliseu é quando Elias entra no campo e diz para ele: Deus está te chamando. E ele poderia dizer: não vou, pode ir embora que eu vou continuar aqui com a minha vidinha. E ele tinha todo o direito de escolher isso, e ele poderia arcar com aquilo que escolheu. Se você não conhece a história, vai ver a história de um camarada que pede para não morrer, quando Deus disse que ele deveria morrer. E você vai ver qual foi as dores que Ezequias viveu, que não precisava ter vivido, no período de 15 anos que ganhou de vida. Talvez quando você ler isso, você vai falar assim: caramba, esses 15 anos de Ezequias foi para ele uma maldição, ao invés de uma bênção. Porque Deus sabia o que estava fazendo. Quando nós olhamos para esse momento, o que nós vamos ver é que quando Eliseu decide ir, ele vai até Elias e diz: eu vou, mas eu não vou de qualquer jeito. Eu decidi ir com o Senhor,
Mas se é para eu ir, me deixa em casa, porque eu vou beijar meu pai e a minha mãe. Se é para eu ir, aguarda um pouquinho, porque eu vou matar meus bois. Eu vou pegar aquela estrutura de madeira que une os bois e vou fazer uma fogueira. Eu vou destruir tudo aquilo que me prende à vida antiga antes de eu ir para a nova. Eu não sei se você já ouviu falar de uma batalha, né, de Siracusa, uma batalha contra Cartago, onde assim que as tropas descem para uma batalha, o capitão manda incendiar todos os seus navios. Ele manda atacar fogo nos próprios navios, simplesmente para dizer para ele mesmo e para todos os seus soldados que não há uma segunda opção. Ele chegou ali, ou ele vai vencer, ou ele vai vencer. Não tem outra, é só vitória. Quando nós queremos mudar de vida, o poder de decisão foi o que fez Ruth e com Noemi, foi o que fez Daniel mostrar quem era Deus na Babilônia. Todas as pessoas que estão decididas, o poder de decisão, certo? Quando nós lemos o profeta Daniel, o texto diz, e Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Quando Noemi viu que Ruth estava totalmente decidida, parou de interpelá-la. Todas as vezes que o mundo, a vida, entende que você decidiu, ela sabe que a sua vida vai para a próxima fase. Quando nós olhamos Eliseu, o que ele faz? A história dele começa com a força da sua decisão. Eu mato os bois para quê? Porque eu não vou voltar mais. Vou beijar meu pai e minha mãe e vou dizer, nunca mais eu pego no arado, nunca mais eu vou voltar à minha vida antiga, porque Deus está me chamando para uma nova vida e essa antiga não me cabe mais. Você sabe qual é o problema? Muitos de nós deixamos um ambiente seguro. Tentamos levar uma nova vida com velhos amigos, com velhos hábitos, com uma velha postura. Inevitavelmente, nós não vamos obter êxito. Sabe por que a Bíblia diz que é melhor você ser frio ou quente, mas você não pode ser morno? Porque nada atrapalha mais o evangelho do que um crente morno. Se o cara está dentro, ele está dentro. Se ele está fora, ele está fora. Mas se ele está dentro de qualquer jeito, ele atrapalha o sistema. Ele joga contra. A história de Eliseu começa com uma decisão. E a decisão dele é o seguinte: o que me prende à vida antiga? Meus bois e esse arado. O que eu faço com ele? Eu mato, dou uma festa e mostro para todo mundo que essa vida antiga não me cabe mais. Acabou. Vocês estão me vendo pela última vez cuidando de um arado. Eu estou indo para a próxima fase. Nós precisamos tomar essa postura de decisão quando vamos andar com Deus. Abandonar a vida antiga e dizer, não me cabe mais. Esse tipo de comportamento, esse tipo de amizade, esse tipo de negócios, isso não cabe mais, não me pertence, não faz parte mais do meu mundo. Mas isso é uma decisão que você tem que tomar. Provavelmente ela não vai ser fácil, por quê? Porque ela vai depor contra você. Você vai ter contra você diversos argumentos, sejam eles financeiros, sejam eles emocionais. Inevitavelmente. Só que é você que decide. A história aqui começa com uma decisão. O próximo passo, segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 1. A segunda etapa da vida de Eliseu. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo de número 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho, ou um redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Presta atenção. Elias está agora indo para a fase final de seu ministério. E o ponto de partida era Gilgal. Eu gosto dessa cidade. Coloca para mim, por favor. Josué capítulo 5, verso 8. Só para me mostrar para vocês o que significa a palavra Gilgal para o povo, para Eliseu. Isso. E aconteceram que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. E disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa. Preste atenção: Gilgal, Páscoa; Gilgal, circuncisão. Para um judeu, duas coisas que têm o significado de aliança. O ponto de partida depois de uma decisão, eu vou deixar a vida para trás, é uma aliança.
Quando nós falamos de casamento, nós dizemos que casamento é duas coisas. Uma, ele é um contrato. E segundo, ele é uma aliança. Como contrato, ele pode ser reincidido. Como aliança, não. A próxima fase da vida de Eliseu, o que é? É uma aliança. Ele vai assumir um compromisso com aquilo que ele pretende fazer. É um caminho que para ele não tem volta. É dali e para frente. A história dele caminha com um novo comportamento, com uma nova visão, com uma nova mentalidade. Por quê? Para Eliseu ele não tem mais para onde voltar. E se não der certo, eu volto para os meus bois. Eu não tenho mais bois. E se não der certo, eu já dei uma festa de despedida e disse para todos os meus amigos que aquela vida não me cabe mais. Quando eu decido me aliançar, inevitavelmente, a minha vida, ela não tem mais retorno. Não dá mais. Agora é apenas uma direção, é para lá que eu vou. Cristo é o meu Senhor. Obedecer é a minha razão, é para lá que eu estou indo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Eu vou olhar tudo isso e sei em quem tenho crido. A vara e o cajado do Senhor é o que me consola. Eu sei o que eu estou vivendo, aquele que há de vir virá. Não interessa se as coisas estão acontecendo a meu favor ou contra, acabou. Para mim não interessa se quem desvia é o fulano, é o ciclano, se o outro adulterou, se fulano está roubando, se aconteceu isso, se minha mulher me trai, se meus filhos se perdem, se acontece isso, se eu perco tudo que eu tenho. Não acabou, é uma aliança. Eu assumi um compromisso com Deus, é uma aliança que não tem como quebrar. Hoje está tudo muito condicional, sabe? Depende, tudo é relativo, depende muito, sabe? Quais são as variáveis? Não, querido. O que Eliseu faz é uma aliança. Gilgal traz a representação de uma aliança. Circuncisão e Páscoa. Ok? É aquilo que Davi olha quando vai enfrentar o gigante. Todo mundo está olhando para o gigante. Davi olha para a circuncisão. Todo mundo tem medo do gigante. Ele é grande, ele está bem armado, ele é poderoso. Nossa, ele é um perigo. Davi diz: quem é este incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Eu vou matar ele. Por quê? Porque ele é forte, grande, mas eu tenho aliança com o Todo-Poderoso. Pessoas que têm alianças, elas vivem de forma diferente. Seu ambiente de fé é mais seguro. São pessoas que sofrem, é verdade. São pessoas que muitas vezes perdem, porque sofrimento e perda fazem parte da vida. É assim que funciona. As pessoas aliançadas, você pode notar, aconteça o que acontecer, ela está firme. Não interessa se ela está. Eu me converti em 1992. 1992. E pode dizer para você, até aqui me ajudou o Senhor. Eu nunca me desviei, nunca me envolvi num escândalo, nunca fiz nada, porque eu fiz uma aliança. Eu não tenho para onde voltar. Em 1992 eu deixei todos os meus amigos, eu parei de beber. Eu parei de fazer uma série de coisas. E as pessoas ficavam olhando e diziam assim, é só uma questão de tempo até ele voltar atrás. O que eles não sabiam é que eu tinha matado meus bois e eu não tinha para onde voltar. A sua vida está esperando você tomar uma decisão. Que decisão é essa? De fazer uma aliança. É isso que Eliseu faz. Gilgal é o ponto de partida. Eu me aliancei. Enquanto você não estiver disposto a fazer uma aliança com outra pessoa, não se case. É assim que funciona. Quando você vai assumir um compromisso, você tem que colocar isso, como prioridade. Nós olhamos para a vida deste homem, você vai ver para onde ele está indo. Bom, então eu já falei com você que a coisa começa na decisão e agora passa pela aliança. Vamos ver o terceiro ponto. Versículo 2, segundo livro dos Reis, 2:2. Põe para mim, por favor. Nos diz assim: e disse Elias a Eliseu, fica aqui, deixa por aí, por favor, porque eu vou usar para me ajudar. Disse Elias a Eliseu, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Uma das frases que Eliseu vai ouvir o tempo inteiro nesse texto é fica aqui, fica aqui, fica aqui. Ou seja, o tempo inteiro você vai ver uma solicitação. Não continue andando, paralise, interrompa a sua trajetória. Não vá para o próximo ciclo, não vá para a próxima fase, porque me parece que é isso. A Bíblia diz, conhecer e prosseguir e conhecer. Você vai viver de glória em glória, você vai viver de fé em... O que é isso? Isso são mudanças de ciclos. E o tempo inteiro a vida vai querer te paralisar, amigos vão querer te paralisar, sentimentos vão querer te paralisar. Elias disse a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a
Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E foram para Betel. Betel, na verdade, tem a tradução de casa do pão, casa de Deus. Eu queria que você entendesse que Betel é local de resistência, porque viver com gente, viver na igreja, é desafiador. Dos 10 mandamentos, 7 são direcionados para relacionamentos. Ame o próximo como a ti mesmo. Ame o próximo como? Ame o próximo como? Nunca mais do que você. Me parece que é meio que ame o próximo e ame você. Ame o próximo e ame você. Nunca ame você mais que o próximo, nem o próximo mais que você. Ah, pastor, eu não consigo amar o próximo porque eu não me amo. Então vai para o Novo Testamento e aprenda o que Jesus disse. Ame o próximo como Cristo amou a igreja. Se você não tem base de amor, pega o de Cristo. Mas você é obrigado a amar. É assim que funciona. Quando nós vamos olhar aqui, nós vemos resistência. Porque para viver na igreja, igreja, ó, preste atenção. Tem gente boa, tem gente ruim. Tem gente que não fala nada e tem gente que fala tudo. Tem gente que paga os outros, tem gente que não paga. Tem gente que fica de olho nos outros, na mulher dos outros. Tem ou não tem? Tem mentiroso, tem fofoqueiro, tem tudo, tem tudo, tem tudo, tudo. Tudo. Pastor, por que o senhor não exclui tudo? Porque senão fica vazio. Se nós expulsar todo mundo, como é que vai fazer? Deixa eu te falar uma coisa. Segundo Jesus e a Bíblia, o lugar de gente ruim é na igreja. Fulano, pastor, o senhor sabe que aquele irmão que vem todo culto fuma? Sei. E ele diz que é membro? Diz. Ele é membro? Acho que não, mas não fala para ele não. Porque de repente ele pode ir embora. Mas não é melhor ele ir? Ele não defama, não. A igreja é um rio de água viva. A igreja é do Senhor. Ninguém defama a igreja. Não, ela pode até ficar só se não houver postura e posicionamento. É assim que funciona. Ah, a pessoa tem que parar de mentir para aceitar Jesus. Não, ela tem que aceitar Jesus mentindo. E aí o Espírito Santo vai falar: ô, Pinóquio, de uma figa, muda de postura. Entendeu? O cara tem que... Ela é mulherenga e vem para a igreja. Deixa o cara aí. Não pode ver uma mulher que ele entra em modo conquistador, já viu? Tem uns irmãos na igreja assim. E olha, uma mulher faz assim, ó. Ele tá assim, ó. Mostra o relógio, sacode a chave do carro, estufa o peito, parece um sabiá. O que é isso? Modo conquistador. Se essa pessoa... Gente, deixa a turma aqui. Se não mudar aqui, vai mudar. Onde? A psicóloga está morrendo de rir, porque já identificou 200. Igreja, presta atenção. Primeiro, decisão, depois aliança. Terceiro, resistência, meu filho. A chapa é quente, o bagulho é doido. Você lida com gente que diz que você é uma bênção e ali fora está descendo o sarrafo em você. Irmão, a paz do Senhor. E você, a paz do Senhor, querido. Você não sabe se você é cínico, se você é amoroso. Você não sabe quem você é. Porque tem que ser resistente, tem que ser. Senão, vá para o inferno. A chapa é quente, meu filho. Eu gosto de Eliseu porque tem que passar por Betel. Casa do pão, casa de Deus. Lugar de desafio. Gente que era para trabalhar no mesmo propósito. Tem inveja de quem está fazendo? Onde já se viu isso? Você está fazendo. Pastor, viu a pessoa que estava ali limpando o banheiro? Não é função dela. E não estava limpando? Ah, mas eu acho que tinha que ter uma autorização. Para passar um pano na urina? Precisa não. Deixa sem autorização mesmo. Você está rindo, mas é difícil, desafiador. Se você não se preparar, você não fica em igreja nenhuma, porque todo lugar tem. E qual é o lugar que mais tem? Aqueles que pensam que não tem. Lá que está o maior foco. Porque quando as pessoas sabem que tem, elas procuram mudar de vida. Então tem que ter resistência, meu filho. Tem que ter, porque a gente não sabe que hora Jesus volta. Quanto tempo ele falou que vai voltar? Ainda não voltou. Ó, eu era garota e já estava voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aceita ele, já aceitei, tem 30 anos. Ele não voltou até agora. Resistência, meu filho. É assim que funciona, tá certo? Quando nós olhamos, nós vemos isso. É o exemplo de Jó. Pensa num bicho resistente. Pô, o cara perdeu tudo, gente, não fez nada. Sabe o que ficou? A mulher dele. A única coisa que não morreu. Na minha opinião, devia ser a primeira. Não. Uma mulher extraordinária, resistente. Os filhos morreram, sim ou não? Sim.
Ela divorciou? O Jó ficou todo machucadinho assim. Ela largou ele? Perdeu o dinheiro tudo. Esse dia o irmão teve aí uma aposentadoria bloqueada, a mulher dele foi embora. Oh, meu Deus, me dá sabedoria para ser pastor. Eu vejo cada coisa que até Deus duvida. Estou falando sério, resistente, certo? Jó perdeu tudo, estava lá, não pecou, porque tem que ter resistência, meu filho. Vai andar com Deus, o negócio é desafiador. Você anda lá no seu trabalho, só você, muitas vezes, vive uma vida ali íntegra. Você não fala nada de ninguém, cada um faz o que quer. Mas quando você vive uma vida de postura correta, a sua postura correta denuncia a postura incorreta. Aí o povo começa a te perseguir. Tem que ser resistente. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Vamos para a próxima fase aí. Capítulo 2, ainda no verso 4 agora. Verso 4. Disse Elias: fica aqui. Aqui onde? Em Betel. Fica aqui em Gilgal, fica aqui em Betel, ok? Fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Note que novamente uma força está sendo empregada para paralisar Eliseu. Ele diz: eu não vou parar, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu vou com você. Eu não vou ficar em Betel, porque Betel não me para. Relacionamentos interpessoais não me param. Eu sou resistente para sobreviver a eles. Mas agora vamos para onde? Jericó. Tradução: em alguns lugares, cidade das palmeiras. Em outros lugares, cidade do mau cheiro. Comércio de rua, muros altos, pouca circulação. Provavelmente o cheiro não era dos mais agradáveis naquele ambiente. Basta você passar perto de uma barraca de peixe, muitas vezes, né? No final do dia, depois de uma feira. É só para você ter mais ou menos um entendimento. Mas se Jericó era conhecida como cidade das palmeiras porque tinha por fora, ela é conhecida por cidade mal cheirosa pelo que tinha por dentro. Me parece que agora, depois da resistência, eu vou ter que sobreviver à hipocrisia, ao comportamento de não querer vender uma aparência para os outros que não reflete uma realidade do que eu vivo. Esse é o grande problema. Muitas pessoas muitas vezes não mudam porque não pode tratar o mau comportamento, porque as pessoas não podem saber que ela tem aquele comportamento incorreto. Então ela não pode tratar, porque às vezes tem um cargo na igreja, e se alguém souber que ela tem aquele comportamento incorreto, ela pode perder o cargo. Então para ela o cargo é mais importante que a salvação. Ela então acaba vivendo uma vida de hipocrisia. O hipócrita, normalmente ele tem uma questão muito peculiar. Ele precisa acusar os outros, porque todas as vezes que ele acusa os outros, inevitavelmente ele está defendendo, né, uma imagem de que ele cumpre aquilo que ele acusa. Certo? Ele tem que chamar a atenção para um outro lugar que não seja a vida dele. Então ele olha para alguém que usa uma roupa indevida, para alguém que posta alguma coisa na internet indevida, para alguém que faz um comportamento indevido. Por quê? Porque chamando atenção para os outros, ele consegue guardar a aparência dele. Muitas vezes há uma promiscuidade por detrás de um puritanismo. Porque eu defendo o puritanismo, mas na verdade eu estou envolvido numa pornografia. Mas eu então começo a chamar a atenção, né, de comportamentos de outras pessoas. O que é isso? A vida de Eliseu também passa por Jericó. Aquele local onde a aparência fica para trás. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Trate suas debilidades. Quem trata suas fraquezas não vai ser exposto a fracassos. Quem tem coragem de dizer ou falar de suas debilidades não vai vivenciar escândalos. Cuidado com isso. A Bíblia diz que tudo que está em oculto, uma hora vai vir à tona. Entenda bem, o diabo manda fazer, mas não guarda segredo. É assim que funciona, certo? Você quer ver uma questão de aparência? Para me fechar essa parte, Jesus vem andando de longe, vê uma figueira cheia de folhas. O que a figueira parece? Que tem fruto. Então, como ela tem a aparência que tem fruto, Jesus vai até ela para buscar fruto. Mas pastor, o texto diz que não era tempo de fruto. Se não era tempo de fruto, aquela figueira não podia estar cheia de folhas daquele jeito.
Quando ela está, no comportamento produtivo da figueira, quando ela estava daquele jeito, ela não era a única figueira em Israel. As outras figueiras estavam todas sem folhas. Aquela figueira estava cheia de folha. Então ela passava uma mensagem, ela transmitia uma aparência que ela tinha fruto. Jesus vai até elas e quando ele chega lá, o texto diz que Jesus procura fruto e não tem, porque não era tempo de fruto. Se não era tempo de fruto, por que ela está aparentando que tem? Jesus disse, então a partir de hoje, ninguém vai comer mais fruto de ti, porque quem quer viver de aparência vai perecer. Encare sua realidade, suas debilidades, suas fraquezas, se fortaleça. É isso que a Bíblia... Mas pastor, como é que funciona isso? Então quer dizer que eu tenho que ter uma decisão forte, eu tenho que assumir uma aliança, eu tenho que obter resistência, eu tenho que fugir da hipocrisia e de uma vida de aparência. Por isso, preste atenção, verso 6, e eu termino aqui. E disse Elias, fica aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Verso seguinte. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Preste atenção. Temos 52 homens. 52. Eliseu, Elias e 50 dos filhos dos profetas. 2 homens atravessam o Jordão. Elias e Eliseu. Se você quer saber qual é o resultado final dessa equação, é que quem toma decisão e leva adiante, estabelece uma aliança com Deus e vai viver num nível alto de resistência, não conservando uma aparência equivocada ou uma hipocrisia. 52, 2 atravessam, e um dos que atravessam sobe para encontrar com Deus, e o outro volta sozinho. Repita comigo, sozinho. Entenda uma coisa, a caminhada com Deus, de quem decide, faz aliança, tem resistência, certo? De quem foge da aparência, é uma vida solitária. Se nós tivéssemos mais pessoas, talvez fosse mais fácil, mas não temos. É bem solitário. Você vai para lá para onde você trabalha, quantas pessoas querendo o que você quer tem lá? Pouquíssimas. Você vai para onde? Para a sua faculdade, para a sua universidade, para a sua pós-graduação, quantas pessoas tem lá? Preste atenção que é uma vida muito solitária. 52, 50 ficam e 2 passam. Eliseu vai para o outro lado, mas do outro lado, e aí que é legal, ele recebe coisas, vê coisas, vive coisas que a turma do lado de cá não vive. Eliseu vai lá rapidinho, Elias é levado ao céu, joga a capa, Eliseu rasga a sua capa, joga fora, pega a capa de Elias, volta, pega, toca o Jordão, atravessa, os 50 caras, está do lado de lá. Ele foi sozinho, é verdade. Porque quem resolve viver esse estilo de vida, não tem muitos companheiros. Mas, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, minha irmã. O que você vai viver, o que os outros vão ver que Deus vai fazer na sua vida, através de você, é algo extraordinário. Sua vida está esperando você decidir, se aliançar, se fortalecer, fugir da aparência e entender que não dá para ter muita gente. Eu falei aqui e encerro. Eu, dia 7 de setembro, comprei uma passagem, peguei uma bandeira daquela que a gente coloca aqui, comprei uma camisa do Brasil, fui até a Avenida Paulista, abri e tirei uma foto. Marcelo estava comigo e o William também. Eu não tirei foto com ninguém, não subi em carro, não fiz nada. No dia 8, 63 mil pessoas deixaram de me seguir na rede social. Mas preste atenção. Eu vivo para quê? Qual é o meu propósito? Eu entendo que há solidão nesse estilo de vida. Não tem muita gente. Mas deixa eu falar com você. Se Deus for com você, as pessoas vão ter que ver
Porque quando Eliseu volta, ele volta com Deus. E todo mundo, Eliseu mandou um recado para o Naamã: manda esse cara vir na minha casa, porque todo Israel vai saber que aqui ainda tem Deus, porque eu sou profeta. Eu ando sozinho, mas não vivo de aparência. Sou resistente, é assim que funciona. Tenho aliança e decidi viver com Deus. Fique de pé. Se você deseja caminhar conosco, atrás daquela câmera ali, ó, tem uma sala, tem um casal para orar por você, ok? Se você hoje quer voltar para Jesus, quer recebê-lo, quer nos conhecer, já está aí, né, caminhando conosco um tempo, dá um pulinho lá, vai ter gente. Quando você sair agora, por favor, né, você saia pelos fundos aqui, porque tem um povo para entrar para o segundo culto, tá certo? Então, você vai sair ali por trás e o povo vai entrar por aqui. Mas se você quiser receber Jesus, dá um pulinho lá na sala que vai ter gente lá para te receber. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo livre-arbítrio que o Senhor nos dá, por esse poder de decisão. Se queremos ou não. E nós podemos decidir, só temos que arcar com o resultado de nossas escolhas. Leva-nos aos nossos lares agora, ó Pai, para uma semana de vitória, para uma semana de bênção, ó Deus, para uma semana onde o Teu nome será glorificado através da nossa vida. Não vamos viver de aparência, vamos estar sustentados por Tuas mãos poderosas, e este mundo vai ver quem é o nosso Deus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam...